Boa noite, torcedor do Clube de Regata Vasco da Gama, o gigante da colina. Eu sou Edmilson, falo daqui, direto do Maranhão aqui. Gente, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, assina o sino de notificação para vocês receberem o vídeo. Hoje, terminei de assistir o jogo do Vasco, morrendo de vergonha de ver um time daquele que está se arrastando dentro do campo. Chutaram muito, mas não adiantou, que não fizeram gol. Então foi nota 0 para Renato Gaúcho, para Pedinho, para tudo. O que me deixou mais calmo foi que a estreia de Ryan, cria da colina, que soube aproveitar o momento que ele entrou ali no jogo da seleção, fazendo logo o gol. Então, esse deixou o torcedor do Vasco mais calmo. Mas, de volta ao jogo do Vasco, olha, gente, eu estava fazendo uma análise, viajei para poder entender mais o que é que está acontecendo com a SAF do Vasco, que todo mundo fala da SAF do Vasco, mas não tem uma conclusão afetiva do que está acontecendo, muitas coisas, mas ninguém traz, na verdade, o que é que está acontecendo, porque eu vou dizer para vocês aqui, rapidinho aqui, o Clube de Regata Vasco da Gama, de modo geral, não é só o time não, a empresa Vasco da Gama, de modo geral, está falida. Voltando para o time, é um time de uma nota só. Se ele joga bem, se ele joga mais ou menos no primeiro tempo, no segundo ele perde aquela garra de jogar, aquela força de vontade, e aquilo não é outra coisa, aquilo é cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço de ficar pensando no próximo jogo eles fazerem pior, e isso não tem coisa pior na vida de um jogador quando ele não tem confiança. E o Vasco perdeu a confiança. O pouco time, os poucos jogadores que tem, perdeu a confiança. Hoje, os pessoal que estão nos médicos, tentando se recuperar, não desfalcaram o Vasco. O Vasco hoje estava sem banco. O que tinha lá era 4 meninos da base. Então, não tem jogador para repor. Não tem. O Vasco está falido de todas as maneiras. Isso é a verdade. A torcida cobrando aquilo que o time não pode entregar, porque é um timezinho muito do limitado, muito mesmo do limitado. Não tem como recuperar nada, porque eles não têm força de buscar neles mesmos a confiança de fazer um jogo melhor. Então, fica difícil. O que eu posso dizer é que a torcida se organize e cobra dentro da diretoria do Vasco, dentro do planejamento do Vasco, jogador que venha no ponto de jogar. No ponto de jogar. Porque da maneira que está, não tem condição de chegar em lugar nenhum. E nós vamos cair para a segunda divisão se não tiver um planejamento da diretoria para trazer jogador em altura de chegar e mudar o cenário da partida hoje, dentro da relação de hoje. O Vasco já chegou em oitavo
hoje se encontra em quarto de cima para baixo. E se não mudar, nós vamos cada hora cair mais até chegar a disputar a segunda divisão de novo. Todo mundo se lembra que o Vasco, a primeira vez que caiu para a segunda divisão, foi na mão de Renato Gaúcho. Ele chegou com uma minutagem dizendo que ia mudar e ia fazer aquilo. Até eu pensei, quando ele chegou, que mudou o cenário do Vasco, que ganhou 2 partidas, empatou com o Flamengo, bateu no Palmeiras e disse, rapaz, mudou mesmo. Mas aí, em vez de melhorar, o time caiu de rendimento, não se encontrou mais. Renato Gaúcho está sem pulso, porque a diretoria do Vasco é uma briga só, uma briga muito bruta. E agora eu vou voltar lá para a SAF do Vasco. O Vasco hoje não pode vender a SAF. A SAF está na mão ainda da 777. A 77 não quer abrir mão. A 77 comprou 45% das ações do Vasco. Pagou 31 uma ação do Vasco, por direito do Vasco, de 31%. Hoje, ela está com o pé na parede que se o filho do José Lamarque comprar a SAF do Vasco, ela vai notificar ele, responsabilizar ele por não estar cumprindo com os direitos de planejamento da 777, porque ela ainda tem ainda direito de pagar, se ela vier pagar os 40%, os 45% ela diz que vai pagar para poder ter direito em ser de ter direito maior dentro da SAF do Vasco. Então, hoje está ruim para o Vasco, está ruim para 777 e está ruim para o filho de José Lamarque. A coisa está andando a passo de tartaruga, porque ninguém quer abrir mão de nada. Pedinho está com a mão atada, porque dentro da diretoria do Vasco é uma briga mais danada do mundo. Ninguém se entende lá dentro. E isso está sobrando para o jogador dentro de campo. Não rende, não joga, não faz, não entrega aquilo que eles têm possibilidade de entregar. Por quê? Porque já vem lá de cima a briga, lá de dentro. Se a diretoria e a Força Jovem do Vasco e as outras torcidas não sentar para discutir o planejamento do Vasco, nós vamos voltar lá de baixo de novo para remar contra a maré, disputando a segunda divisão. E repare bem que eu estou dizendo hoje, tem praticamente 40 dias para se trabalhar, para esse Renato Gaúcho trabalhar na recuperação do Vasco. Mas eu não estou achando, como é que eu posso dizer, eu não estou achando apoio lá dentro para poder tirar o Vasco da zona de rebaixamento exatado, não. Isso aí eu estou dizendo para vocês, é difícil. Mas vamos acreditar, né, naquilo que eles estão falando. Mas eu estou achando que a saída é uma reunião da diretoria com
A minha família que chegou agora, que não estava em casa aí. Da diretoria, com a torcida organizada do Vasco, que está cobrando tanta coisa, mas o que tem que cobrar, primeiro, é esse coisa aí. O Vasco não tem dinheiro para nada, para coisa nenhuma, nem para contratar agora, nessa janela agora, o Vasco não tem dinheiro. Vai trazer refúgio dos outros times que não querem mais, é o que o Vasco vai trazer, ainda com direito de compra. Esse é o que vai acontecer. Por isso, boa noite para vocês, fico com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Gente, se inscreva, deixa o like e assina o sininho de notificação. Fui!